Muito bem, pessoal, vocês clicaram em mais um vídeo aqui na Puglia, mais um vídeo no sul da Itália. Já deixem o seu like e preparem o seu comentário porque vocês vão ver mais uma cidade pugliese. Dessa vez nós não estamos na città metropolitana de Bari, na província de Bari, estamos na província de Barletta, Andria e Trani. É essa cidade que nós estamos aqui e vamos mostrar para vocês. Pessoal, olha que local magnífico. Aqui nós estamos a poucos passos desse mar maravilhoso em um ponto muito importante para a cidade de Trani, que é a sua Basílica Catedral. Esse é um belo exemplo do românico pugliese. Já da fachada nós vemos esse estilo austero, muito imponente, sem tantos detalhes, que é típico do românico daqui do sul da Itália. Interessante que essa é uma das únicas catedrais que nós entramos através da sua cripta. Mesmo tendo as duas escadas monumentais aqui na fachada, a entrada para os visitantes em geral é feita por baixo, o que dá um significado todo especial para o local. Nós temos contato com afrescos de épocas remotas e também um hipogeu que foi realizado lá pelo século V e VII. Imaginem só que magnífico! Então, caminhando por ali, nós temos vários períodos da história que se apresentam nos seus detalhes e também uma cripta dedicada ao padroeiro da cidade, que é San Nicola Peregrino. Não confundam com o San Nicola ali de Bari, estamos muito perto, mas o santo é outro. Este santo aqui é um santo que nasceu na Grécia e morreu muito jovem, e os seus restos mortais estão aqui guardados. Dessa parte de baixo nós já nos encaminhamos para então Basílica Catedral mais recente, que é lá dos anos 1000. Eu aconselho que vocês visitem esse local no período da manhã, já que o sol bate nas suas janelas e também nas suas rosáceas e traz um efeito magnífico para o interno da igreja. Ali nós conseguimos notar as suas fileiras duplas de colunas altíssimas e também uma espécie de lógia que é típica do estilo românico e que é de mentirinha. Nós já falamos isso para vocês várias vezes, que é um truque arquitetônico para trazer mais sutileza para o local, e isso é comprovado. Eu destaco também o órgão mais recente aqui nessa construção, e ele traz um contraste, um toque de modernidade interessante.
Ah, eu não posso deixar de destacar essa pedra incrível que reveste toda a Basílica Catedral. É uma pedra típica daqui de Trani e ela tem uma bicromia interessante. Ora ela parece um pouco mais clara, ora um pouco mais rosada. Não só a Basílica, mas tantos outros edifícios aqui do centro antigo são assim, o que tornam a cidade ainda mais especial. Mas tem um detalhe aqui que agrada tanto os religiosos quanto os não religiosos, porque olha só que vista, olha a localização dessa catedral, pessoal, isso é impressionante. Estamos aqui num balcão do Mar Adriático. Por essa vista, pela posição, por tudo isso e muito mais, o meu veredito é nota 10 aqui para essa construção românica maravilhosa. Outro detalhe interessante aqui, você imagina que nesse local onde nós estamos havia aqui uma cozinha, uma sala e até um banheiro por ali. Por quê? Eu acho que tiveram uma boa ideia nos anos 1950 de retirar as habitações que havia por aqui, porque isso deu um destaque maravilhoso para essa catedral e destacou o mar também em volta, né? Então ficou um conjunto assim impressionante. Acho que quem vem do mar tem uma vista magnífica e a gente que está aqui na terra tem uma vista deslumbrante também, né? É isso. Com certeza eles pensaram a catedral para ser assim. Com essa reformulação que foi feita aí nos anos 1950, como você disse, deu-se destaque, deu uma amplitude. Eu acho que mudou completamente a cara aqui do local, não é? Com certeza, porque a gente viu em algumas cidades, né? As igrejas, às vezes, incríveis, espremidas, né? Com construções bem em cima delas. Até construções bonitas, mas acabam tirando um pouco essa amplitude. Porque quando tem muita coisa junto, você perde esse destaque. E aqui o destaque ficou realmente incrível. Pessoal, quem chegava nessa cidade queria dominá-la. Por quê? Porque aqui sempre foi um ponto muito importante. Então, com a chegada dos normandos, aqui teve um grande desenvolvimento. Por isso que eles gostam muito do Frederico II também. Nesse ponto, quando ele chegou aqui, a cidade começou a se desenvolver bastante. Então aí, como eu disse, construíram um castelo. Foi a época também de ouro para os cristãos, porque eles conseguiram, durante um tempo, dominar a cidade de Jerusalém na Primeira Cruzada. Então era uma época assim de grande imponência cristã. E aí que eles construíram também a catedral. A cidade conheceu também uma importância política muito, muito grande. Esse local foi alçado a uma espécie de capital aqui da região. Então, para vocês terem uma ideia, Bari seguia as ordens aqui de Trani. É isso mesmo. Tudo acontecia aqui nessa cidade que se desenvolveu bastante. Ponto importante comercial, lembrando que os bizantinos já estavam aqui até o século IX. O que ocorre é que depois, com a chegada dos franceses, eles não acharam muita graça nisso e tiraram a capital daqui e levaram lá para Bari. Aí que se formou a terra de Bari, Quartiere Murat, toda essa história que vocês estão acostumados ali na cidade. Mas aqui conheceu durante muito tempo um poder muito importante. E aí a história vai, a história vem. Para vocês terem uma ideia, esse castelo aqui, ele já serviu de prisão. É isso mesmo, até os anos 1970 ficavam os presos que eram julgados pelo Tribunal de Justiça. Ele foi feito no século XVI e ali já foi de tudo, teatro, bar, karaokê, e depois se transformou no Palácio de Justiça. Vai alguém escrever que não tinha karaokê na época? Vocês não sabem, claro que tinha karaokê. Sempre tem alguém tocando, cantando música dos outros. Nem sempre o compositor está presente no local. Aliás, essa cidade tem biblioteca, tem eventos culturais. Estou falando de hoje, tá, pessoal? Tem tudo aqui. A cidade é muito bem servida culturalmente. Hoje é um local dedicado à cultura. Tem um outro aspecto. Nesse local de tanta paz, já passaram aqui tantas coisas diferentes.
motor da economia local é a pesca. Aqui é um local de pescadores, então nesse porto, que ele tem uma forma bem natural, aqui também se encontra a marina da cidade. Local muito interessante, são vários restaurantes e bares também que estão aqui com toda essa vista, então vocês podem comer pratos com frutos do mar fresquíssimos. Produtos esses que esses pescadores vendem pela manhã e também ao final da tarde. É legal ver essa interação entre esses pescadores e as pessoas que vivem aqui. E caso você esteja hospedado, por que não comprar um peixe fresco e preparar no seu apartamento? Nesse local onde nós estamos passava a muralha da cidade, mas aqui durante muito tempo foi uma área privada e a prefeitura adquiriu esse local, isso depois da unificação italiana, final dos 1800, e decidiu fazer daqui um parque. Então eles melhoraram o terreno e fizeram aqui um jardim ao estilo italiano e em partes também ao estilo inglês. Mas aqui foi entregue a todos os cidadãos, olha só que interessante. Outra característica é que não é um parque qualquer, porque estamos aqui mais uma vez ao lado do mar, ali ao fundo a catedral e lá na frente tem um ex-convento, local histórico aqui para a cidade. É muito sugestivo aqui passar umas boas horas e curtir todo esse espaço. Eles colocam também resquícios de armamentos bélicos, lembranças das guerras e também das pessoas que infelizmente perderam suas vidas ali. Então, é todo um espaço de contemplação, meditação, um espaço histórico. Pegou logo um Nietzsche aí, é isso? Não tá fácil, hein? Para um sábado. A gente sempre encontra esses livros, né, para você compartilhar, mas a qualidade não é mole, não. Qualidade boa, né? E tanto do livro, né? Mas quanto quando da do obra, autor, né? Ele começa falando isso, que é um livro para todos e para nenhum. É só isso, já é uma boa bela reflexão. Um trecho aqui que fala de mar. Olha só. Coincidência, né? Mas foi verdade. Eu puxei aqui, qualquer um parou. Parado é o fundo do meu mar. Quem adivinharia que esse esconde monstros divertidos? No século XII já se sabia que cerca de 200 famílias judias viviam aqui na cidade. Justamente onde nós estamos era o bairro deles aqui, o gueto hebraico, por assim dizer. Então, nessa área aqui bem estreita, ainda se mantém de certa forma a rua. Lógico que as construções são tão diferentes, mas só para vocês terem uma ideia. Eram cerca de 4 ou 5 sinagogas aqui na cidade. Então, nessa rua, nessa área, eles faziam as suas transações comerciais, os seus empréstimos financeiros, tudo isso era permitido e interessava também aos normandos. Eles foram expulsos de outros locais, como de Bari, e vieram parar aqui. Seriam expulsos novamente muitos anos mais tarde
com a chegada dos aragoneses aqui, os espanhóis. Essa área ainda tem alguma lembrança deles, mas pelo nome da rua, aqui é Via Câmbio, a via de troca. Essa aqui é a parte da linha Adriática e passa aqui por toda a costa da Puglia. Então são muitos trens aqui à disposição para que nós alcancemos tanto o Capoluogo, a capital aqui da região, quanto as outras cidades, menores ou não. Nesse caso nós estamos na província de Trani, Andria e Barletta e vamos nos dirigir agora até Bari e retornar aqui para o nosso alojamento. Aqui chegando o Intercity, que percorre toda a Itália. Esse aqui veio lá de Milano, pessoal, e vai até Taranto. Este não é o nosso trem, mas eu já me despeço daqui, agradecendo a todos que assistiram mais um vídeo aqui, dedicaram seu tempo. E também eu acho que muita gente acabou conhecendo aqui uma outra cidade, não muito falada. E olhem só quantas belezas aqui na Puglia. Só que é o seguinte, nossa série na Puglia ainda não terminou. Próximo vídeo nos encontramos aqui nessa mesma região. Já deixe seu comentário e curta esse vídeo. Muito obrigado a todos e grazie mille!